Capítulo 3. A água baixou nos campos e as notícias dos jornais sobre os prejuízos das cheias foram rareando também. Dera seus frutos a reunião dos lavradores, que puderam assim consertar os valados. O Menezes de Sá não vendeu o palacete do Estoril, e o senhor gordo, que fumava charutos caros, ficou à espera de outra oportunidade. Só o Coca se lamentava ainda. Estou tramado com o negócio, pá. Cada vez anda mais gente à esmola. O Sagui riu-se. E não dizia. Ainda se fossem gajos fracos como a mim, mas homens. Amanhã já andam menos, disse o maleço. Vai muita malta para o campo. Olhou o dedo do pé que riscava arabescos na lama e acrescentou. Eu cá também abalo. Venho dizer adeus a vocês. Os outros ficaram embasbacados. Dizias que não punhas lá os butes. Pois sim, mas meu pai não ganha nada no cais. E a gente semos 7 em casa. Também na minha semos? Então, por que não vens? Aquilo com gajos conhecidos era melhor. Guedelhas recusou-se com acenos da cabeça. E Ginete, até aí calado, afirmou que nem que uma taça ia. Só no verão, mas para apanhar pássaros. E se dizes tu que tens tacho garantido, se meu pai fosse dono de um barco, de que servia? O nosso está parado no cais. Eu cá ainda tenho uma fé, começou Maquineta, mas Chagui não o deixou acabar. A gente já sabe, vais para a fábrica grande. Os outros escarneceram-no também e Maquineta embatucou. Quanto te pagam? Perguntou Gaitinhas ao maleço. 4.000 réis. O filho de Madalena ficou um instante pensativo. Depois revelou a ideia que o inquietava. Se fosse trabalho para mim, ia contigo. Até não é, pá! Exclamou Maleço animado. A cartar terra nos coches toda a gente sabe. Mas Gineto arrefeceu entusiasmos. Cala a boca! É preciso ter corpo e fogo! Ao fim de um dia este engenho rebentava. Gaitinhas olhava para um e outro indeciso. Vem daí, Gaitinhas! Olha que 4.000 réis é dinheiro! Se a minha mãe deixar, por quanto tempo é? Maleço distendeu o lábio. Coisa de 5 semanas, mas é perto. Em TVs de lá a tua casa. É nos Valados do Castro? Inquiriu um dos rapazes. Gaitinha estremeceu. Lembrou-se do Arturinho e da escola como de um sonho apagado na memória, antes de trabalhar por conta do trem. Se quiseres, avisou Maleço, resolve hoje que eu ainda faço o pedido. A gente abala amanhã. O pedido, pensou Gaitinhas. O senhor Castro também tinha um pedido seu para a fábrica grande, e nem resposta dera. Estendeu a mão ao companheiro que partia e os outros, pesarosos, fizeram o mesmo. Adeus, Maleço, boa sorte, disse Gineto, abraçando o antigo contendor. Quando o gajo voltar, enche para aí tudo de aldrabices, zombou o Coca. Mas nenhum achou graça. Gaitinhas e Gineto entabularam conversa em voz baixa. Maquineta desaparecera. E Sagui retomou o carro de mão desconjuntado, cheio de argila apanhada nos montes. Deixa-te disso, observou-lhe Guedelhas, desdenhoso de negócios. Pois sim, enquanto houver panelas encardidas, cá me vou ajeitando. E pôs-se a alarmar a rua, com o pregão de todos os dias. Pode arear! 2 tostões cada lata! Gineto premeditara o assalto para aquela semana, quando o pai saísse com o barco. Faltava-lhe apenas arranjar 2 sacas e convencer Gaitinhas que recusava ser ladrão de fruta. À tarde, porém, o pai chamou-o ao cais. Já alguns barcos haviam largado para outras paragens. Os carregadores formigavam nas pranchas e o Boa Sorte, atracado de banda, recebia carga. Saímos hoje, informou Manuel do Bote risonho. Arranjei um frete para um montijo pago à ponta da prancha. Gineto permaneceu mudo, a olhar de esgalho ao rio agitado. Estás com medo? Um homem? Não, senhor, interrompeu o filho. É que eu tinha cá um pescate. Vosso Mecê ganhava por um lado e eu por outro. Ah, largas-me de mão. Coçou devagar a barba de 3 dias, a dar tempo ao raciocínio, pois já sabia que à bruta nada lucrava. E eu a dizer há bocado para quem quis ouvir que tu ias sem medo nem que fosse para os Brasis. Pois ia, pai, mas... Esfregava as mãos nas calças como que ia segurar a vontade abalada. Mas não vais, ouviste contar que as cheias meteram fragatas no fundo e não vais.
O pai de Maleço, que baldeara a última saca, interveio também. Deixas o teu pai ficar mal, rapaz. Nestas ocasiões é que se querem ver os arraiazes. Tem medo, escarneceu Manuel do Bote, pousando-lhe a mão nos cabelos revoltos. Desta vez, dava-te o fato. Ginete encolheu os ombros e Manuel do Bote julgou que era por dúvida. Ah, certa! Nem que passasse fome! O filho esboçou um sorriso. Fome passava ele, desde que o inverno apontara. Então, Manel, perguntou o cabo de mar que se aproximara. Estás à espera que o barco fique no chão? Manuel do Bote ia a responder, mas o filho exclamou logo. Eu vou, pai, mas nem é pelo fato. Saltaram para a coberta da proa. Isso está aí, ordenou o Arraiz enquanto recolhia as amarras. A vela empapada de água deslizou sobre as adriças, como bandeira de guerra. O Arraiz deitou mão à cana do leme, e as defesas roçaram a borda do cais em despedida. O Tibento chegou-se ainda agoirento. Olha que vai haver trabuzana! Para os lados da barra está a ficar feio! Manuel do Bote estendeu-lhe o braço num adeus e disse quaisquer palavras que só o vento ouviu. Sob o cavername, o rio bramia contra a quilha que lhe cortava as águas altas. Parecia que o barco se ia partir em dois de momento a momento, mas a vela grande, bojuda, impelia-o para a frente. Gineto recolhia as sensações daquela viagem temerosa e sorria. Talvez o pai julgasse que ele estava ali pelo engodo do fato novo. Havia de lhe explicar o motivo, mas no fim da viagem, quando se despedisse do bote para sempre. Uma gaivota voou perto, em luta com o vento, e Manuel do Bote seguia-a com o olhar, até a ver sumir-se na neblina que se aproximava. Ia-se coando aos poucos a pálida claridade do sol encoberto. Mão firme no leme, indiferente aos salpiques gelados das vagas, o Arraiz atentava na força dos elementos. Avançavam nuvens negras como corcéis e, ao longe, a ramaria das oliveiras pedia paz ao vento, que redobrava de furor. Bem avisar ao Tibento, vamos ter trabuzana grossa. Torceu o leme e o bote guinou todo a terra. Arreia as velas, Chico! Mas era tarde. Um golpe de vento rasgou de repente a vela grande e atirou Ginete contra o guincho. Agarra-te! Gritou o pai, dobrado sobre a cana do leme. Uma vaga alta açoitou o barco da proa à popa. Outra vaga lambeu os oleados e penetrou nas cavernas. Ginete deslizou aos baldões até junto do timoneiro, que tentava agora colher a bateira. Pai! Eu não tenho medo! Depressa! Salta! Vou buscar as roupas! Ia voltar à proa, mas o Arraiz segurou-o. Salta, se não morremos aqui! Gineto entrou na bateira, seguido do pai. As vagas subiam até aos cadernais, o barco a adornar envolto na poalha das águas, densa como fumo. As tilhas das velas tinham voado como gaivotas assustadas, e no meio do vendaval, ereto como um marco indestrutível, o mastro nu apontava ao céu. Aganta esse remo! Gritou Manuel do Bote enquanto encaixava o outro no tolete, mas no meio do temporal só os gestos eram vozes. A baleeira andava ao sabor dos elementos, ora empinada como peixe voador, ora escondida na cava das ondas. Entre dois baldões, o Arraiz viu o bote submergir-se no instante. Ah, ladrão! Soluçou e arrepelou os cabelos impotente. O remo safara-se-lhe das mãos, e ele, esquecido do perigo, olhava o calcejo do mastro fora de água, como se esperasse ainda a imersão do boa sorte. Gineto sacudiu por um braço, a incutir-lhe coragem. O vento parecia querer abrandar, mas a bateira ia-se enchendo de água. Atrás de uma onda, outra onda, e o céu cada vez mais baço. Num breve momento, o moço procurou saber se chorava ou se era o vapor da água acerado como alfinetes que lhe embaciava as pupilas. De súbito, o barco desfez-se de encontro à terra, num baque surdo. Entre destroços, um braço tateava a salvação. Gineto deu um grito angustioso e atirou-se de peito às vagas. Pai! Mergulhou uma, duas vezes, até que agarrou o corpo inanimado. Tudo se passou num instante, entre o fluxo e o refluxo da mesma onda. Depois foi a luta que parecia demorar séculos. Terra a 3 metros das mãos, e os metros a fazerem-se em léguas. Mais força, mais cansaço. O corpo do pai a querer fugir-lhe, e o ânimo também. Uma vaga enorme encapelava-se na sua frente. Era a morte. E foi a salvação. Sobre o valado, exaustos, pai e filho formavam um corpo só.
Assim permaneceram muito tempo, até que Ginete cobrou alento para logo se debruçar sobre o rosto cadavérico do pai, do qual escorria um fio de sangue que lhe avermelhava a camisa. Pai! Meu paizinho! Pôs-se a chorar. O corpo tremia-lhe de frio e desespero. Lembrou-se que uma vez por chorar lhe chamaram maricas. Mas ali ele era apenas a criança que se via perdida e sozinha. Até medo sentia. Agora, livre do rio, tinha medo do silêncio, um silêncio solto do bramido das águas e dos olhos paternos semicerrados. Entretanto, o vento amainava e Gineto ouviu gritos entrecortados. Correu pelo valado que se afilava entre a água e gritou também por socorro. Em qualquer mota bloqueada devia haver gente em perigo. Se pudesse distinguir o torrente, tentaria salvá-la e salvar-se. E o pai? Voltou para trás aflito e encontrou-o a gemer o seu nome choroso como criança de colo. Reviram-se, olhos nos olhos, e depois, abraçados, disseram um ao outro mudamente a alegria de se verem de novo, como se cada minuto que passou contasse anos de ausência. Onde estamos? Perguntou Manuel do Bote. Não sei. Há bocado ouvi gritos daquela banda. Os olhos devassavam o nevoeiro cerrado como a noite. A própria noite, porque o sol morrera de certo no temporal. Olha, apontou o pai, uma luz, além. São os faróis de um automóvel. Farol que não indicava aos mariantes o seu porto de abrigo. Manuel do Bote levantou-se, trôpego. Vamos gritar. O vento quer virar a travessia. Pode ser que nos ouçam. Gritaram. Vozes angustiadas responderam-lhe perto. O ginete julgou conhecer uma delas. Maleço! Estás aí, Maleço! Tô! Traz aqui o barco, Gineto! Outras pessoas suplicaram aos dois náufragos que as salvassem. Vozes agudas de mulheres. Choro intermitente de uma criança. Não posso! Berrou. A bateria perdeu-se! Deixou-se escorregar pelo valado a sondar as águas que lhe marulhavam embaixo. Há aqui um fondão, pai, e a corrente puxa muito. É uma boca que ficou das cheias. Agora sabiam que estavam na ilhota, junto do baixio de lama que o rio inundara. Do outro lado, a imposta do castro. E sobre o telhado do barracão da palha, valadores e gaibelos, o pessoal de todo o ano e as famílias. Surpreendidos pelo temporal, recolheram-se no sótão da pousada, sem susto nem atropelos. Era costume, todos os anos. 2 guardadores andaram ainda a pôr o gado a salvo, não fosse o patrão despedi-los por relaxo. E lá se perderam, atolados na lama ou arrastados pela corrente. A mulher de um deles pôs a chorar baixinho, mas o abegão mandou-a calar. Deixa estar que coisa ruim não tem perigo. Caguinchas, disse o irmão do Maleço para o animar. Parece uma menina da cidade. Pouco a pouco, porém, as falas deram lugar aos soluços. As águas subiam, subiam, e o vento redobrava de violência. Uma mulher gemeu. É o fim do mundo! E logo o pavor entrou de roldão no velho sótão. As crianças choravam nos braços das mães, acocoradas a um canto. E o Maleço, que nunca trabalhara no campo, arregalava os olhos para a atitude serena de alguns homens e tentava em vão parar os dentes medrosos. Um velho, corcovado por anos e fadigas, avisou o abegão de que a pousada era mais velha do que ele. Vai para o chão, não tarda. Momentos após, a habitação estremeceu toda. Passemos para o barracão de palha, mandou o capataz. Primeiro as mulheres e as crianças. Amparadas aos homens, com água pelas coxas, lá atravessaram o pátio. Coragem, ali estamos a salvo! Subiram quase sem forças pelos fardos acima e de olhos esgazeados ficaram a ver a cobertura de zinco que voava em pedaços e a cheia que subia, subia sempre. Foi quando o vento tomou fôlego e os 2 náufragos gritaram por socorro. Todos olharam, frementes, na direção da vila, que de certo dormia de todo, pois nem uma luz acendera ainda, e o céu sem promessas de estrelas. Santinha de Alcamé! Rezou uma velhota, mas a senhora das cheias e do campo estava também bloqueada. Alma até Almeida, gente! Animavam os homens, mas também eles iam fraquejando. Mais um farol de um carro, mais uma esperança que se sumia. Assim, tempo sem conta. Que horas serão? Murmurou Manuel do Bote. O filho não respondeu. O tempo ali contava-se pelos bacos do coração. Ginete pensava agora nos companheiros de rua e dos telhais. Batera-na alguns, fora mal, e no entanto confiava que eles viriam buscá-lo. Depois Gaitinhas tocaria na gaita de beiços aquela canção que lhe ouvira no mirante.
Sagi contaria uma história de príncipes. E o Pirica? Mas por que se lembraria do Pirica? Ah, roubar-lhe os figos que eram para a avó, no dia de Pão por Deus. Havia de lhe dar entrada na quadrilha. E aos outros também, porque era amigo de todos, até do Maleço, que tremia ali a 2 passos. O Maleço. Nunca aprenderá a nadar de braçada, e nas corridas do esteiro, agora se recordava, fora sempre o derradeiro. Ainda vinha a morrer de susto, coitado. Num impulso correu pelo carril fora e foi berrar no extremo da ilhota, como se dali os companheiros escutassem o seu brado. O vento respondeu-lhe no mesmo tom. Obrigou-o a retroceder. Se pega de travesso, profetizou Manuel do Bote, estamos perdidos. Já mal se sustinham de pé no carril. Deita-te deste lado, Chico. Estenderam-se na rampa do valado ao abrigo da ventania. A água começou por lhes lamber os pés, lenta, friamente. Depois ferrou-se-lhes nas pernas. Segure-se a esta junça, pai! De vez em quando os salpicos das vagas sobre as costas semelhavam pontas de punhais. Mais do que a água, porém, a noite enregelava os corpos. Mete o pequeno por dentro da camisa, lembrou ao marido uma rapariga que segurava outra criança de peito. Mas os olhos infantis abriam-se para a noite e o frio despassava as roupas. Fora-se toda a cobertura do barracão. Agarrados às traves, os homens sustinham os mais débeis. Manuel do Bote e o filho cravavam unhas na terra do valado, porque a junça partira-se. E a cavalgada do vento não parava. O arraiz lamentou-se. Na poisada, ainda vá, sempre à revessa. Ginete mal lhe percebeu as palavras. De repente, um estrondo medonho sobrepôs-se ao rugido do temporal. A pousada aluíra de encontro ao barracão, que se partiu em 2, arrastando gente e vigamentos. Baques, estretor de vidas e um grito alucinante entre dezenas de gritos. Toino! Toino! Gorgolejar de água como goela insaciável, linchos de cavalos ao longe, o rodopio do vigamento por sobre o campo até chocar com o valado do sul. E depois, o silêncio das bocas num esgar e o esgar das bocas que receiam romper o silêncio. Uma voz, a custo. Rosalina! O nosso filho! E outra. Felipe! Maleço agarrou-se às pernas do irmão. Hã? Estou aqui! Queixumes, choro brando daqueles que não ouvem vozes irmãs. A pouca distância, brados de alguém que vai na corrente, talvez sobre esteira que adormentou fadigas. Mas as vagas altas como montanhas em movimento o impõem silêncio de morte. Só um boi murcho tristemente, depois cala-se também. Entre cada onda que o tapa, Maleço vê os olhos espantados de 2 cabeças entaladas nas vigas. Quer pedir que cerrem as pálpebras, e não pode. Pergunta a si próprio se ainda terão vida, e fecha os olhos. Mas eles, então, avançam, e são caveiras como aquelas que viu há anos no cemitério. Os braços fraquejam-lhe, treme-lhe o corpo todo. Já não consegue firmar os dentes, que matraqueiam de frio e medo. Mais de frio porque tem água pelo peito. Levanta a fronte para o irmão. Abre a boca numa súplica, mas uma onda atabafa-o. As mãos resvalam-lhe lentamente. Hirto, suspenso de um barrote, o irmão do Maleço nada vê, nem sente alívio de peso nas pernas enregeladas. A tempestade começa a cansar-se. Para a cheia. Reparem, diz alguém, parece que vem uma luz, acolá. É mesmo! Gritemos todos juntos. E levam as vozes e outras vozes chegam até eles. Mais força! Não posso mais, já estou rouco. Mais! A luz zigue-zagueava nas trevas e de novo o clamor distante se aproximou dos sobreviventes. No outro valado, Ginete pôs a gritar também quanto pôde. Tinha as unhas ensanguentadas e meio corpo submerso. Apesar disso, estremecia mais ao contacto viscoso das cobras e ralos que lhe roçavam a cara. Não serve de nada chamar, observou o pai daí a instantes. A gente ouve-os a eles, mas eles não, porque o vento atravessou-se. Mas abrandou, pai. Não serve de nada. A luz foi sumindo, sumindo. A noite foi mais noite de incerteza. E Gineto desatou a soluçar. No cais, mãos enclavinhadas e olhos a querer trespassar a serração, homens e mulheres atormentam-se à espera. Alguns têm as casas alagadas e os trastes a cair. Mas ficam ali, com os pés na água, impotentes. Então o rebocador diz que já foi um para o campo. Foi nada, o carro ainda nem teve tempo de chegar a Lisboa. Calam-se e aceleram o carro em pensamento.
Maria do Bote chora baixinho e os filhos, agarrados às saias, fazem coro. O cabo de mar reaparece. Então, mestre António, deixem-me, já tomei providências. E volta para a taberna. Mas também lá o atazanam. Mestre Toino! Todos os olhares se fixam na fronte encanecida do homem que escorrepicha o copo e fica a olhar-lo fundo sem palavra. Pensa que em dezenas de anos nunca vira temporal assim. Fácil lhe fora resolver contendas e manter a ordem no cais. Mas agora volta-se para os marítimos. Que posso eu fazer? Digam-me! E cruza os braços trêmulos. Mestre Toino, requisito o rebocador! Já requisitei! A gente, vamos todos! Leva-se uma lancha de bateiras! Os marítimos explicam o que fariam se pudessem. E o cabo de mar enterra o boné na cabeça e foge dali. Ele sabe que o rebocador só virá depois do temporal se desmanchar, quando em Lisboa já não for preciso. No entanto, toca ao portão da Quinta Alta, sobe a escadaria que as águas não inundaram. Senhor Castro, aquela gente! Homem, não tememos a nuvem por Juno! O marítimo amarrota o boné sem compreender. Evidentemente que não é agradável passar uma noite ao relento, mas os barracões são altos, que diabo! Senta-se numa poltrona mal-humorado, acende um charuto e boceja. Todo o dia estivera preso à conferência, trabalho de responsabilidade, em que iria refutar todas as investigações anteriores sobre a natureza das cheias. Deitara-se preocupado com os prejuízos na imposta. E vinham agora acordá-lo à meia-noite. Lá embaixo vem um mar de lágrimas, senhor Castro. Pieguices! Deitam as culpas para cima de mim. O homem suspende a frase, sem coragem de revelar o que dizem do lavrador. Mas este adivinha o resto. Você não há autoridade. Imponha-se. No fundo, trata-se de agitação perigosa que urge por cobro. E se for necessário, requisita a polícia. Requisitem um rebocador, senhor Castro, mas demora. Torce mais o boné e acrescenta. O senhor é que podia alugar... Eu? Era o que faltava. Todavia reconsidera uma dezena de cabeças de gado talvez valessem o frete elevado do rebocador. Mas àquela hora... Levanta-se. Põe a mão sapuda no ombro do cabo do mar e diz: Evidentemente que me interesso pela sorte daquela gente, mas é tarde. Quem morreu já não se salva. Bebe um cálice de Porto, mestre. Muito obrigado. Bem, diga lá no cais que eu vou tomar providências. Conte comigo. O cabo do mar regressa ao cais, e o senhor Castro ao leito, na ponta dos pés para não assustar o mortorinho. Entretanto, o pai do Maleço e outro marítimo metem-se ao temporal numa chata que candeeiro de petróleo alumia. Vão com eles os olhos viúvos que choram no cais. É uma loucura, diz o Tibento. O cabo do mar protesta quando sabe. Ainda mais esta, depois digam que eu tive a culpa. Cambada de brutos. Movem-se sombras, a noite adensa boatos e suposições, e a luz do candeeiro zigue-zagueia na bruma, incerta como o destino dos homens. Arrais e camaradas vigiam os barcos e reforçam cabos. Um outro recolhe touros e lamoria. Ah, ladrão, ladrão. É só o que sabe dizer. Da lancha garrida, com o nome de bem-vinda na proa, entre flores, apenas se vê metade do mastro, à boca do cais. Deixa os touros, homem, diz-lhe alguém. O seu patrão que os venha buscar. Mas ele continua curvado e chorou-se. Ah, ladrão, ladrão de mar. Os rapazes dos telhais também não dormem. Àquela hora o Arturinho sonha com brinquedos, enquanto eles andam ali, de lado para lado, inquietos. Ficas cá toda a noite, Sagui? Pergunta um. Então, o palheiro foi-se abaixo. E agora? Volto para os portais? Também eu, mesmo que quisesse, diz o Guedelhas, nem podia deitar-me. Tenho a cama ensopada em alga. Gatinhas lembra dos que lutam com as cheias e comenta. Pior está o gineto. Esse ainda sabe nadar, mas o maleço... Serve de alguma coisa saber nadar, pá? Sagui afirma que sim. O gajo atravessa o rio de ponta a ponta. No verão até eu. Tu tens juízo, moço. A maioria assevera que Ginete é capaz de vencer a fúria das ondas. Depois, Gaitinhas propõe que vão todos na lancha quando o rebocador chegar. O grupo anima-se. Só o Coca, que é aleijado, suplica com tremuras de voz que lhe tragam um irmão mais velho. Mas as horas passam e um pai do Maleço regressa desanimado. Ainda se houvesse luz, observa alguém. As estrelas do Sagui tinham-se esquecido de acender os candeeiros nas esquinas. Alvorecia, quando o rebocador saiu com a lancha do Cé Pirica e duas bateiras. Fora-se a tempestade, a maré vazava. Longe do cais, Gaitinhas e os companheiros saíram um a um do beliche da popa ante os espantos da tripulação. Então que é isso? Quem deu ordem de entrar para o barco?
Gaitinhas adiantou-se. Desculpe, não foi por mal. A gente tem família no campo, acrescentou Sagui. Não quer responsabilidades. Ora, os gajos voltam para o cais na bateira que é um ar. Sor Zé, já disse! Então Pirica implorou ao tio que os deixasse ficar. Damos ajuda, tio. Olhem cá, perigo. A gente nem tem medo. O Arraio sorriu e Gaitinhas também, apesar do medo que sentia. Era a sua primeira viagem no rio, cujas águas barrentas, acossadas pelo vento, bramiam contra o barco como feras. De vez em quando, uma onda fustigava a cara dos rapazes, que todavia permaneciam atentos ao desmanchar da bruma enquanto a madrugada era ainda noite de incerteza. Olhem, acolá! Apontou Maquineta em alvoroço. É gente! Tá chegueta, rapaz! São árvores derrubadas! Explicou o Arraiz. Mas Gaitinhas logo cochichou. Ouves? O quê? É o vento. Parecem gemidos. Quem sabe se o Ginete já nos viu? Os outros apuram o ouvido. Na margem, também os montes se debruçavam em muda interrogação sobre a lesíria, baça e amarela, como tez de velha agonizante. Tio, a gente pode subir à proa? Não, estão aí bem. Se ele deixasse, até trepava do mastro. Ficaram a olhar a névoa, o vulto negro do rebocador, o rio sem limites, e julgaram-se gajeiros de navio que demandava paragens estranhas entre perigos e escolhos. De súbito, o apito grave do rebocador acordou tudo, e como por encanto, os barracões desmantelados da ilhota surgiram das águas ao longe. Gaitinha esfregou com as mãos o pasmo dos olhos. Os companheiros sondaram a neblina, e de novo o som do apito rolou de valado em valado, lugubremente. Uma gaivota bateu asas ao vento. Tornou-se maior o silêncio. Morreram todos, murmurou Guedelhas. Os companheiros tremeram de angústia e Zé Pirica, que fizera sinal de paragem, foi destendendo o cabo de reboque enquanto a lancha se aproximava de terra. Impacientes, os rapazes agarraram-se aos barrotes limosos do velho cais em ruínas. Porém, transposta à rampa do valado, quiseram retroceder. Gaitinhas começou a chorar. Foi para isso que vocês vieram? Repreendeu o Arraiz. Mas também ele parou, estarrecido. Sobre resto de telhado e monte de destroços jaziam corpos enrodilhados, seminus. Outros levantavam para o céu o rosto inerte e pareciam dormir. Mais além, bois e cavalos de barriga inchada e troncos de árvores sem copa, tristes como ciprestes. Boiavam esteiras na água. E de pé, sobre restinga enxuta, um cavalo castanho procurava talvez reconhecer o prado em que pastara. Puxem a bateira! Ordenou Zé Pirica com uma voz pouco firme. Depressa! Os rapazes fincaram mãos no barco. Troncos dobrados, pernas a atolarem-se no lodo, os marítimos animavam. Agora é que se quer ver os homens! Força nesses braços! A bateira emperrava, a ansiedade oprimia os peitos. Se eu pudesse fincar os pés! Lamentou-se o Guedelhas, que se julgava atleta. Mais um arranco! Tá, caijo! E chegaram ao cimo, arquejantes e suados, apesar das bategas geladas da chuva que começou a cair. Agora é melhor montar um vai-vem, disse o Arraiz, que voltara atrás a buscar espias. Quem não souber nadar fica aqui. Gaitinhas sentou-se no chão junto de Maquineta, indiferente à chuva, olhos postos na espia, que deslizava como cobra de água. Pôs-se a contar as remadas e depois os corpos que eram levados para a bateira. Algum deles seria o maleço? E o gineto, onde estaria? As falas distantes dos companheiros não respondiam às suas interrogações, nem às do Maquineta, que, trêmulo de impaciência, meditava num vai-vem mais rápido e seguro. Mas a bateira voltou. Vives, Sor Zé? O Arraiz limpou os olhos com as costas da mão e respondeu. Mais mortos que vivos. Foram retirando os corpos. Ao contacto gelado das mãos, Gaitinhas arrepiou-se. Maquineta atentou nas coxas magrizelas e roxas de duas meninas, mas desviou logo o olhar arrependido. De tanto tremer, uma mulher parecia embalar ainda a criança fria que tinha nos braços. E o irmão do maleço rolava os olhos nas órbitas assombradas à procura da luz que as águas lhe roubaram. O teu irmão? Perguntou-lhe Gaitinhas em voz baixa. Contraiu o rosto por instantes e permaneceu mudo, estranho a tudo. Depois, enquanto a lancha levou aquela gente para o rebocador, outra veio e outra. Cansados, os rapazes deixaram escorregar um corpo pelo valado. E Zé Pirica zangou-se. Está morto! Disse em desculpa o Gaitinhas, mas desatou a chorar como se o tivesse maculado. Por fim, o rebocador partiu e os homens da lancha e os rapazes contornaram a ilha em busca de mais gente.
o dia clareava. Já se distinguiam melhor as ruínas da pousada, que restava apenas um canto das paredes e a chaminé inutilmente intacta. Em volta, alfaias agrícolas, fardos de palha e a mancha negra de um saveiro que a cheia arrastara até ali. O Arraiz entrou no beliche e trouxe pão e 2 nagos de linguiça que distribuiu para os rapazes. Vocês não perderam o apetite? Nem me lembrava disso, respondia Sagui. Os outros tentaram afugentar a tristeza. Lambão, eras capaz de comer um boi. Vai-se buscar já um, gracejou Zé Pirica. A visão dos cadáveres secou o riso e a fome. Gaitinhas sentiu-se agoniado, e Sagui lembrou-se do cavalo que sobrevivera ao temporal. Sr. José, a gente podíamos ir salvar o cavalo, aquele que ficou no meio da água. Estás doido? O dono que o venha buscar. Agora não tem dono, é de quem o salvar. Então não é. Roubavas o cavalo e o Castro metia-te na cadeia. Os rapazes ficaram na dúvida. Eu só queria... E a Sagui a insistir. Ficou a frase a meio, porque o Gaitinhas deu um grito e indicou o valado, onde se viam 2 corpos estendidos. É o Gineto! Num instante saltaram para a bateira e desembarcaram com água pela cintura. Pálida a morder os dedos, Gaitinhas nem teve ânimo para deixar a lancha. Viraram os corpos dos náufragos, que jaziam de borco, com as mãos cravadas na terra até aos pulsos. Ginete gemeu. O pai descerrou as pálpebras. Ainda têm vida, rapazes! E ficou como se, entre ciprestes, 2 corpos ressuscitassem. A angústia voltou depois, na pousada, quando recolheram mais mortos, e foi maior ainda no cais, à hora do regresso. Maré alta de lágrimas e de gritos, olhos aflitos de quem espera ainda, palavras que nada valem. O pai de Malê segurou o braço dos rapazes, chega-se a um outro. O meu Filipe, por que não trouxeram o meu filho? Maria do Bote chora, chora sem já saber porquê. A um canto do cais, tibente, remói pragas e roqueja. Agora deitem as culpas para o mar. Tontos.